Bom, então vamos começar tarde. Hoje eu acho que a gente resolve um exercício típico de eletromag aqui, um ou dois. Bom, vamos lá. Pessoal, fazer aquela breve revisão para a gente poder começar a aula, começar o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos discutir o que a Karine mais gosta, né? Integral. A Karine está doida para resolver. A Karine e o Edgar estão doidos para resolver integrais. Bom, vamos lá. Pessoal, o que nós vimos até agora? Nós vimos basicamente o seguinte, olha, nós acabamos com a eletrostática. Eletrostática se resume a duas leis. Quais são as duas leis? Primeira lei é a lei de Coulomb. Vamos lá, o que diz a lei de Coulomb? Não vou nem ler o que está escrito aqui. A lei de Coulomb diz o seguinte, olha, a interação entre duas cargas elétricas pontuais, o que são cargas pontuais? Quando as suas dimensões são desprezíveis comparável à sua distância, tá? A interação entre duas cargas elétricas pontuais é diretamente proporcional à carga, ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e na direção da linha que liga as duas cargas. É o que está escrito aqui. Certo? Elas estão, em repouso em relação a um determinado referencial. Esse destaque que a Laura deu, que eu acabei esquecendo de falar, é perfeito. Por quê? Porque eu tenho que exigir que a carga esteja em repouso em relação a um determinado referencial. Porque se a carga estiver em movimento com relação ao referencial, vai existir essa força? Sim, só que também vai existir uma outra força, que é a força magnética. A força magnética, ela é uma manifestação da força elétrica, só que com referenciais, com movimento em relação a referenciais. Tá certo? Então, primeira metade da eletrostática, lei de Coulomb. A outra metade está aqui. O que eu estou imaginando? Que eu tenho N cargas pontuais, só lembrando, eu estou chamando de carga fonte e carga teste. O que é a carga fonte? Bom, força e interação entre dois corpos. Então, quando eu falo assim, qual a força, eu estou eliminando, porque não existe só uma força. A interação entre as duas cargas produz duas forças, uma em cada carga. Então, eu vou avaliar a força exclusivamente na carga teste. Então, de que maneira que eu vou interpretar que essa carga é uma carga fonte de força, então ela aplica uma força na carga teste. Então, dê uma olhada aqui que eu vou te chamar muita atenção para esse detalhe hoje. A força que a gente vai calcular, eu vou considerar ela como dependente da posição R. A força é uma coisa dependente da posição da carga teste. Tudo bem? Então, o que significa? Que eu vou testando em que posições que eu vou colocando. Cada posição que eu vou colocando vai aparecer uma força com a direção, um sentido e um módulo diferente. Tudo bem? Então, depende da posição R. Ah, professor, e esse R com essa linha? Qual que é o significado dele? Esse R com linha, ele está localizando a carga fonte. Tudo bem? Certo? E se eu tiver inúmeras cargas fontes, ainda considerando a situação pontual? Ainda considerando a situação pontual, vem a outra metade do curso de eletrostática, que vai ser válido o princípio da superposição. Eu calculo a força que cada carga fonte aplica na carga teste, individualmente, como se nada tivesse acontecido. O que vocês fizeram nos exercícios que estavam lá no Moodle. E aí, depois que eu faço, eu simplesmente faço a soma vetorial. Quando eu saio da situação das cargas fontes serem uma distribuição contínua, ser uma distribuição discreta, serem cargas pontuais, e começo a considerar a possibilidade de ser contínua, como é que eu saio daqui para tratar o caso contínuo? Basicamente, está explicadinho na aula passada, eu vou cair numa integral. Só que aí agora começa a aula de hoje. Que tipo de integral que eu vou cair? Aqui eu escrevi assim, integral linha, superfície, volume.
Ok? Depende. Porque, olha, dá uma olhada aqui para essa integral. Olha aqui para a integral. Vamos ver. Vamos brincar de integral. Vamos fazer alegria aqui daquele pessoal que gosta de integral. Quem é que está sendo integrado? Qual a função a ser integrada? Não. Quezão, ele está como elemento diferencial. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Aqui agora você vai entender, espero que você entenda melhor, Edgar, ó. Não quero que resolva, tá? Dá uma olhada ali. Qual é a função que está sendo integrada? X ao quadrado está sendo integrado. Com relação a qual variável? X. Muito claro, né? Muito claro. A função a ser integrada é x ao quadrado em relação à variável x. Então, isso daqui é só uma notação que esse dx, ele só... A função desse d aqui, dentro dessa notação, é só, ele é antes da indicação de qual variável, em relação a qual variável eu estou integrando. Quando você olha para cá, qual é a função a ser integrada? R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo. Traduzindo, aqui não tem uma integral só, não. Tem 3 integrais. Porque R e R' são vetores. Portanto, R menos R' dá um vetor. Então, eu estou integrando um vetor. Um vetor tem quantas componentes? 3. Está ali, tem 3 integrais. Uma na direção I, uma na direção J e uma na direção K. Só que aí vem o problema. Qual é a variável de integração? Q. Perceberam qual vai ser a nossa grande dificuldade? Perceberam aqui? A hora que você bate o olho aqui. O que eu estou querendo dizer? Não está explícito a dependência de uma coisa ou de outra. Tudo bem? Só que aí vem um outro detalhe ainda. Que por isso que eu fiz toda aquela demonstração na aula passada. Olha para dentro da integral. Olha para dentro da integral. Olhou aqui. Dentro dessa integral, quem é que é constante? Alguém é constante dentro dessa integral? Quem? O R' não. O R é constante dentro da integral. Porque o R localiza quem? A carga teste. Só que aí você pode dizer, mas você não falou que o R é variável? O R é variável quando eu estou calculando a força. Mas relativo à integral, porque na integral, ó, a integral ela vem daqui. Certo? Tudo bem? E aqui, I indo de 1 até N. O índice está em quem? No R'. Qual é a função desse R'? Localizar quem? Carga teste. Tudo bem? Então, a função desse R' é localizar a carga teste. Então, aqui você tem N R'. Quando você passa para o infinito, quando você passa para o contínuo, quantos R' você vai ter? Infinitos. E aí você está somando no R'. Fonte, carga fonte. Carga fonte. O R' localiza a carga fonte. Porque o que você está contabilizando aqui na realidade? Você está tentando contabilizar todas as cargas fontes. Então, qual é o truque em termos matemáticos? O que nós vamos ter que buscar? Nós temos que dar um jeito de escrever o R' em função da carga fonte. Para que eu consiga, pelo menos, escrever essa integral. É mais difícil eu falar do que eu fazer. A hora que eu for fazendo, eu vou replicar essa argumentação, porque aqui ainda está em tom de revisão. Eu vou, vai ficar até um pouquinho, você pode até ficar chato, raramente eu vou cair direto na integral. Eu vou sempre fazer passo a passo, colocando delta, somatório, limite,
para depois ir para a integral, com o intuito de vocês entenderem qual é o procedimento a ser realizado dentro dessa integral. Tudo bem? Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um caminho, será que eu faço um caminho um pouquinho diferente do que está no material? Vamos ver. Ainda não. Não, vamos sim, vou fazer um caminho diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com um exercício, e aí depois que eu fizer esse exercício, eu vou voltando para o material. Linha, superfície ou volume? Qual que você quer começar? Linha. Então nós vamos começar resolvendo um primeiro exercício. Exercício 1. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vocês imaginem a seguinte situação. Peguei um semicírculo. É uma linha. Tá? Acho que tá dando para ver aí o semicírculo, né? Peguei o semicírculo aqui. De alguma forma, eu eletrizei esse semicírculo. Tudo bem? Só que para simplificar a vida de vocês, eu eletrizei esse semicírculo de maneira homogênea. O que significa eu ter eletrizado esse semicírculo de maneira homogênea? Significa que se eu pegar 1 centímetro de semicírculo, vai ter uma quantidade de carga em qualquer parte. Tá? Então, se eu vier pegar, se eu pegar um pedacinho de semicírculo aqui e medir a carga dele, vai dar, sei lá, 5. Qualquer outro pedacinho que eu pegar, vai dar 5. Ou seja, a carga, não existe nenhum ponto do semicírculo que tem maior concentração de carga. Tudo bem? Todos os pontos desse semicírculo estão tendo a mesma concentração. De acordo? Então, aqui eu vou falar que esse semicírculo tem uma carga total que eu estou chamando de Qzão. Aí, eu vou pegar uma carga teste e vou colocá-la aqui no centro. Estou imaginando que a natureza da carga teste, a natureza da carga que foi distribuída no semicírculo é a mesma, tudo bem? E aí eu quero saber o seguinte, vai ter interação elétrica entre elas? Vai. Como é que é a força que o semicírculo aplica sobre a carga teste? Não, dá para saber. Esse é o interessante de eletromagnetismo. Vocês só vão resolver exercícios, por mais que vocês não acreditem em mim, fáceis. Fáceis, que eu falo, é com simetria. Então, ele tem uma simetria muito bacana aqui. Então, você é capaz de intuir o resultado antes de resolver o exercício. Tudo bem? Você é capaz de intuir. Você pode pensar o seguinte, olha, eu não consigo imaginar, mas não dá para aplicar a lei de Coulomb de maneira direta. Alguém consegue me dar uma explicação por que não dá para aplicar a lei de Coulomb de maneira direta? Discretas, cargas pontuais. Perfeito. E aí acontece uma outra coisa, né? Se eu fosse tentar aplicar essa equação, como é que eu localizo? Quem é o R'? R' localiza a carga fonte. A carga fonte está distribuída. Tudo bem? Então, mas, se eu fosse tentar, eu ia fazer o seguinte, ó. Eu ia pegar um pedacinho de carga aqui. Aqui uma outra diferença, aí é linguajar, tá? Aí é muito por conta de eu ser matemático, além de físico. Físico adora colocar, você pega um dq. Não existe dq. Existe, só se você falar de análise funcional. Tudo bem? Isso daí é um exagero de notação de físico. Vou pegar um delta aqui, um pedacinho de carga. Não existe isso. Não.
Eu vou explicar o que é diferencial. Quando se criou o cálculo diferencial integral, ele foi inventado simultaneamente pelo Newton e pelo Leibniz. A fala diferencial ela é atribuída ao Leibniz. Por quê? O que perguntavam para ele? Ele entendia que a derivada era o quociente de dois números muito pequenos. Só que aí esses dois números muito pequenos, ele falava que era um quociente de dois diferenciais. Aí perguntava, mas o que é um diferencial? É um número muito pequeno. Não tinha uma base teórica ainda para isso. Por quê? Porque se eu perguntar para vocês, quanto é que dá se eu dividir dois números muito pequenos? Pode dar um número muito grande. Pode dar um número muito pequeno. Pode dar 1. Pode dar 2. Pode dar qualquer coisa. Por quê? Porque não tem uma precisão essa definição. Então você vê, isso eu estou falando de século XVII. No século XVII já se percebia que usar o termo diferencial, ele vinha com imprecisões matemáticas. Tá certo? 200 anos depois, tentando corrigir isso, sabe o que eles inventaram? Limite. Olha para vocês verem, o limite foi inventado 200 anos depois da noção de derivada. Certo? Só que por uma questão talvez didática, os físicos carregam essa nomenclatura até hoje. Pega aqui um diferencial de carga, pega um diferencial. Eu particularmente não gosto e eu acho prejudicial, inclusive didaticamente. Porque daí tem gente que pega diferencial de calor, diferencial de trabalho, que aí isso nem com boa vontade vai existir. Tudo bem? Entendido? Então a pessoa que quer fazer, ela vem aqui, vou pegar um pedacinho de carga aqui, ó. Pegar um pedacinho aqui que eu vou chamar de delta Q1. Quer dizer, um pedacinho da carga fonte. Esse pedacinho de carga fonte é pontual? Não. Eu peguei um pedaço. Então eu não consigo. Só que ele é mais pontual do que tudo, né? Então eu posso aproximar ele para uma carga pontual. Esse pedacinho aqui, ele aplica uma força para cá. Concorda? E aí eu consigo imaginar que pela simetria da semicircunferência, eu consigo do lado oposto pegar um outro pedacinho igualzinho que vai aplicar uma força para lá. E aí eu posso imaginar que a força aplicada por esse pedacinho e por esse pedacinho, acontece o que com ela? Se cancela. Tudo bem? Mas e se eu pegar um pedacinho de carga, ao invés de eu pegar esse pedacinho aqui, eu pegar um pedacinho de carga aqui. Que eu vou chamar de delta Q2. Professor, uma coisa que eu tenho, eu sempre posso imaginar que a carga fonte vai ser negativa e a carga teste positiva? Não, imagine sempre que as duas são positivas. A carga teste é sempre positiva. Certo. E a carga fonte? Vamos imaginar ela positiva por enquanto. No caso, o exercício vai ter que te avisar. Tá bom? Mas a teste é sempre positiva, porque daqui a pouco nós vamos abandonar a carga teste. Tudo bem? Porque nós só estamos testando mesmo. Certo? Então aqui a carga fonte. Para onde que é a força que ela está aplicando a carga teste? Para cá. E aí? Qual que seria a próxima imaginação? Que do outro lado, do lado simétrico, tem uma outra que aplica uma força para cá. Se anulam? Não. Só que eu tenho a impressão que a componente horizontal vai se anular. Todo mundo tem essa noção? E isso vai acontecer em todos os pontos. Portanto, eu tenho a impressão que a força vai estar a força resultante vai estar em que direção? Vertical. Direção vertical. Para baixo. Então você já tem essa intuição. Essa intuição, Karine e Edgar que estão fazendo Física 3, ela basta na Física 3. Você cria essa argumentação que eu falei, você transcreve, show de bola, já é metade da nota. Aqui não.
Aqui, nós vamos ter que justificar matematicamente que essas componentes... Só que é fácil. Tudo bem? Na prática, para vocês, o que vai mudar para vocês dois? Aquilo que vocês fazem em Física 3, vocês não podem replicar aqui. O que vocês fazem aqui, vocês podem replicar lá. Certo? Bom, então vamos lá. Então, entenderam a ideia? Então a ideia é fazer o seguinte, ó, eu vou escolher um pedacinho de carga, vai ser esse delta Q2 aqui mesmo. Esse delta Q2 aplica uma força que eu vou chamar de força delta F. Também estão prestando atenção na diferença de notação, né? Não tem um D que aplica uma força DF. Tá certo? Se vocês forem conversar com físicos e falar que eu faço isso, você pode ter certeza que vão falar que o problema sou eu. Mas eu consigo contra-argumentar com tranquilidade por que isso daqui é melhor. É porque isso aqui é o correto. Certo? Para não ficar enumerando 2, eu vou colocar um índice I aqui, porque pode ser em qualquer ponto aí, tá bom? Tá? Então, ó, delta QI gera um pedacinho de força delta FI. Tamo junto? Certo aí, Elcio? Certo, Eugênio? Que não veio nenhuma aula e não assistiu a aula. Assistiu? Só a Laura que falou que tinha assistido. Deixou o like, recomendou para os amigos. Compartilhe para se exibir, fala assim, nossa, olha só. E essa é uma das mais fáceis. Ainda fala assim, essa é uma das disciplinas mais fáceis que a gente tem. Vocês têm que valorizar. Eu estudava, fazia Unesp Ilha Solteira, do lado da faculdade tinha outra faculdade, uma faculdade particular que chamava FAISA. Ainda existe, né? Não, nossa, eu colocava minha camisa da Unesp, assim, ó, o caminho para eu ir para a faculdade do alojamento era isso aqui, ó. Eu fazia isso aqui. Só vou passar lá para mostrar para a galera, assim, vocês estão achando que o curso de turismo de vocês é difícil? Você vai fazer a tua vida turismo. Se eu contar para vocês que eu já trabalhei com isso, quando eu beleza, mas fazer faculdade. Não, então, e aí eu tinha uns colegas que faziam faculdade. Não é, você não vai ter uma disciplina de eletromáquina. Você fala que você vai exigir do livro. Dependendo. É um curso que é um curso de 20 mil dos caras. Vamos voltar aqui. O que está faltando para eu poder começar a fazer esse exercício? E é aqui que vem a escolha que pode ou tornar o exercício muito fácil, ou tornar o exercício um pouquinho mais complicado. Referência. Você precisa de um sistema de referência. Aí você olha bem, pense um pouquinho, onde é que você vai colocar o seu sistema de referência? Escolha. A carga teste no centro, tudo bem, mas para onde vai estar? Bom, aqui eu não preciso de um sistema de referência tridimensional. Todo mundo concorda? Que um bidimensional está de acordo. Então, para onde eu coloco o eixo X e para onde eu coloco o eixo Y? X assim, Y assim. Pode ser? Tudo bem? No centro? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, fica um exercício para vocês treinarem em casa. Eu vou fazer com eles no centro. Em casa, tenta colocar ó, a origem do sistema aqui e resolver. Certo? Ou seja, eu faço o fácil, vocês fazem o difícil. Então, vamos colocar aqui o nosso sistema de referência. Ó. A escolha do sistema de referência, gente, ela vai, assim, ser especialmente trix refrescante.
Ó, X, pronto. Aí agora, ó, vamos lá, vamos ver se vocês estão espertos, Vocês já fizeram uma análise preliminar, vocês já sabem. Para onde tem que dar a força resultante? Vertical para baixo. Vocês já falaram, mas agora com esse sistema de referência, na direção menos J. Certo? Antigamente eu não podia falar menos J porque eu não sabia onde estava o J. Agora eu posso, com esse sistema de referência. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos tentar ver aqui o que a gente pode fazer. Eu acho que o meu desenho não ficou legal. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um pedaço de carga do outro lado aqui, já vocês vão entender por quê. Não está errado, tá? O que eu fiz. Mas aqui eu acho que vai ser mais didático. Tá aqui a minha carga delta aqui com índice I. Tá? Fechou? Essa carga aplica uma força delta FI. Eu vou tentar sempre estar ajudando a Karine e o Edgar com Física 3, viu, gente? Só que é bom para vocês irem lembrar também. Não é só eles que estão em Física 3, não? Então porque assim, pelo menos, se vocês reprovarem em Eletromag 1, garante Física 3. Certo? É o seguinte, como é que esse exercício é resolvido lá em Física 3? Você já assume que as componentes ao longo de X vão se anular. E aí você só resolve em Y. Escreve dFy, o delta Fy como um delta F cosseno de alguma coisa e se vira com a integral. Aqui não. Porém, sendo bem sincero, eu acho que a maneira que eu vou fazer aqui, ela é mais fácil, porque ela acaba sendo a máquina de moer salsicha. Você vai jogando as receitas e aí você só põe para moer. Você quer ver? O que nós queremos? Vamos começar. Vou fazer passo a passo, tá? Essa primeira parte que eu vou colocar não precisa aparecer na resolução de exercício. É só eu que estou explicando. Ok? Vamos avaliar como é que é a força que esse pedaço de carga aplica na carga teste. Posso aplicar a lei de Coulomb para esse pedaço de carga? Posso aplicar a lei de Coulomb para esse pedacinho de carga? Sim ou não? Não. Não posso. Eu posso aproximar. Por quê? Porque esse pedacinho aqui, Karine, não é uma carga pontual. Certo? Entendido? Então, olha lá. Eu vou escrever aqui então, ó, a força elétrica para aquele pedacinho de carga na posição R, já a gente vai ver o que é essa posição R, é aproximadamente, tudo bem? Aproximadamente, deixa eu dar espaço, 1 sobre 4π epsilon 0, mais um espaço, Qzinho, delta Q com índice I, dividido pelo módulo R menos R com índice I, linha, ao cubo, na direção de R, com índice I, linha. De acordo? Tudo certo? Isso aproximadamente. Mas o que eu vou fazer? Vocês já entenderam o que é porque isso daqui é um corpo extenso, né? Na equação, o fato disso daqui não ser uma carga pontual, o que ele altera aqui? Não. Estou calculando só desse pedacinho. Já vou jogar o somatório, só desse pedacinho. Mas eu estou dizendo que ele é uma aproximação. Se ele é uma aproximação, significa que uma dessas grandezas aqui, ela está sendo aproximada. Entenderam? Quem é que está sendo aproximado? O R'. O R'.
Por quê? Porque o R' ele tem que localizar exatamente a carga pontual. Como isso daqui não é uma carga pontual, olha lá, Eugênio, eu vou tentar localizar ele, ó. Eu poderia colocar um R' aqui. Eu poderia colocar um R' terminando nesse ponto, terminando nesse ponto, terminando nesse ponto. Entenderam? Então o meu problema está na localização do R'. Tá? Então eu vou escolher um arbitrário aqui, ó, que é uma aproximação mesmo. R com índice I, linha. Só que você concorda comigo que quanto menor for aquele delta QI, melhor vai ser minha aproximação, porque menos R' disponíveis eu vou ter. Gente, entender isso é crucial. Eu perco bastante tempo nesse começo, que a hora que a gente chegar em potencial elétrico, a gente já vai direto. Tudo bem? Bom, mas aqui eu estou fazendo a interação entre duas. Aí se eu quisesse mais carga-fonte, eu ia estar aproximando, né? Eu ia pegar mais um pedacinho, sempre aproximando, sempre aproximando. Então, ia pegar um somatório com I, variando desde 1 até N. Só que isso ainda seria uma aproximação. Como a gente acabou de falar, como é que eu melhoro essa aproximação? Pegando cada vez pedacinhos menores, cada vez menor. Só que se eu vou pegar pedacinhos cada vez menores, eu tenho que pegar cada vez mais pedacinhos. Então, a situação que vai tornar isso daqui, que eu abandono a aproximação, isso aqui se torna uma igualdade, é quando eu tomar o limite com N tendendo a infinito. Certo? A parte constante eu tirei fora do limite. Tudo bem? Isso daqui, qual que é o nome daquilo ali? Integral. Aí agora a minha pergunta. Agora estou resolvendo o exercício mesmo. Aquilo ali é uma integral de linha, de superfície ou de volume? De linha. Então nós vamos ter que saber resolver essa integral de linha. Tá? Como está numa semicircunferência, eu ainda não vou ensinar vocês a resolver uma integral de linha. Eu estou ensinando vocês a integrar esse caso particular, que é bem mais simples. Tudo bem? Depois eu vou, mais para frente, eu vou ter que tirar um dia só para falar de resolução de integrais, como é que a gente resolve integral de linha, superfície e volume. Um dia ou talvez uma semana. Tudo bem? Não vou. Tudo bem até aqui? Então tá. Só que vai ter um problema, eu não quero nem jogar na integral ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar um pouco? Ó, aqui agora vocês veem como é que a minha didática é 100%. Ó, como é que eu planejei o espacinho perfeitinho. Vou pensar um pouquinho ali naquele cantinho. Porque aqui eu caí naquele problema, né? A hora que eu transformar isso aqui numa integral, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho dq, e aqui eu não tenho nada. Só que eu vou utilizar o fato de que essa carga está distribuída ao longo de uma linha. Certo? E o que acontece se eu pegar o delta QI e dividir pelo delta LI. Delta L é o comprimento que ele está ocupando. Eu estou medindo uma concentração de carga por unidade de comprimento. Tem alguma garantia que, no geral, isso daqui vai dar um número constante para qualquer delta QI? Tem essa garantia? Para esse exercício, sim. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Para esse exercício, sim. Mas, em geral, em casos gerais, não. Em casos gerais, não. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu estou falando do geral, eu vou dizer que isso daqui é aproximadamente uma densidade de cargas que depende
da posição que eu estou tomando. Tudo bem? Para esse caso, e aliás, a maioria dos casos que vocês vão fazer, e aí a hora que vocês forem fazer o caso mais geral, vocês acabam empacando, estou considerando que a densidade é constante. Eu falei que a distribuição de cargas é homogênea. Então, acompanha. Ô, gente, eu fico numa preocupação quando eu vou perguntando, todo mundo fala que está entendendo, está entendendo. Tá indo mesmo? Ah, então tá certo. Todo mundo teve essa aula ontem? Então vamos lá. Porque agora... Oi. Uhum. Para esse caso. Só que isso daqui é no caso geral. Certo? Para o caso desse exercício, em que a densidade, em que a distribuição é uniforme, eu posso trocar pela igualdade e não preciso nem colocar a dependência em R'. Vai ser assim. Olha que sorte! O povo ainda fala que eletromagnetismo é difícil. Você sabe onde que dá problema? Quando eu peço um exercício que a densidade é variável. Não, aí nós vamos fazer também, mas a gente começa devagarzinho. Tudo bem? E aí olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ser espertos. Olha o que vai virar. ΔQ com índice I, eu vou escrever ele como aproximadamente um lambda de R' vezes ΔLI. E aí qual que vai ser a minha interpretação? Ó, ao invés de eu trabalhar aqui com ΔQI, isso daqui eu vou trocar por lambda de R' ΔLI. Porque agora, quem é a minha variável de integração? O comprimento. Certo? Porque agora o que acontece? À medida que o N cresce, quer dizer que cada ΔLI está ficando cada vez menor. Portanto, a força elétrica, que ainda está dependendo da posição R, é Q sobre 4 π ε0, integral de linha, vou colocar aqui, certo? Integral de linha, do que mais? O que ficou? R menos R', ó, tô trocando aqui, tá? R menos R' pelo módulo R menos R' ao cubo lambda dl. Ó, Matheus, já não coloquei mais a dependência em R' porque agora eu estou tratando do nosso exercício em específico. No nosso exercício em específico, lambda é constante. Tudo bem? Na prática, já que vocês estão preocupados com resolução de exercício, vocês partem daqui. Certo? Na prática, vocês podem partir dali. Todo esse outro caminho que eu fiz, e ainda vou fazer nos próximos exercícios, é para fortalecer o que a gente está trabalhando. Tudo bem? Uma primeira parte dessa integral vocês já sabem fazer. Qual que é a primeira parte que vocês já sabem fazer? Colocar o lambda para fora da integral. Certo? Certo, Caleb? Pega o lambda, constante, né? Isso que é a diferença. Aí, você estava perguntando, Laura, essa que é a diferença. Se o lambda é constante, ele já sai da integral. Nos casos mais gerais, você vai ter que se virar com ele. Dentro da integral. Certo? Tudo bem? E aí, agora a gente vai começar a preparar, porque o nosso problema é resolver aquela integral. Portanto, nós vamos começar fazendo uma pausa. E vamos olhar para os elementos que existem nessa integral e que nós temos que enxergar. Primeiro, dá uma olhada. Essa é uma integral de linha.
Só que se ela é integral de linha, ela é integral ao longo de alguma linha. Ela é integral ao longo de qual linha? Ao longo do semicírculo. Por quê? O que essa integral está contabilizando? Ela está contabilizando carga-fonte. Então, de novo, se ela está contabilizando carga-fonte, o R é constante. Ela não enxerga o R. Tudo bem? Certo? O R' é constante para essa integral? Não. Então, o R' vai ter que ter alguma relação com DL. Estamos juntos? Estamos juntos? Então, nesse caso, R. Qual que é o significado do R, Laura? Não. Localização. E onde que ela está? Então já simplificou a nossa vida. Nesse caso, R é 0. Tá vendo uma boa escolha de sistema de referência? Agora a gente precisa achar quem é o R'. É meio estranho eu falar isso. Quem é o R'? Pô, não sei quem é o R', não existe só um. Tá? R' está localizando carga-fonte. Então eu vou usar um truquezinho aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Se você observar, olha só. Ali, aqui eu tenho um ângulo θ, né? Ali eu não tenho um ângulo θ? Perceberam? Veja, eu vou fazer direto. Se vocês não entenderem, eu explico mais um pouco, tudo bem? Veja se vocês concordam comigo, ó. O R', ele vai ser R cosseno θ na direção I, mais R seno θ na direção J. Fácil ou não? Na realidade, não é fácil. Por quê? Porque eu tive que ter a sacada de representar e tacar esse ângulo θ aqui. Criei uma nova variável. Porque esse θ é o quê? Ele é variável. Entenderam? Tudo bem? Tá? Para quem... Todo mundo acompanhou, o Gabriel sempre falou que não é fácil, mas você consegue entender que o R' é R cosseno θ na direção. Isso. Como que você vai ter ela? É prática. Certo? Tudo bem? Agora vem a parte fácil. Porque, olha só, quem são meus elementos? R menos R'. E o módulo de R menos R' ao cubo. Uma vez que você tem R e tem R', você consegue essas outras duas coisas com bastante facilidade, né? Digam aí para mim, por favor, quem é R, quem é o vetor R menos R' nesse contexto? Menos R cosseno θ na direção I, menos R seno θ na direção J. Por que, Gabriel? É R menos R'. Certo? Prontinho. De cabeça, quanto que dá o módulo de R menos R'? De cabeça. De cabeça. Já demorou. Da R. Errão. Não, nem por isso. Não, tá certo. Tá certo. Sabe uma outra maneira de se olhar? Você fica muito preocupado com álgebra. O R tá aqui, não tá? Não é zero? Então R menos R' é o próprio R'. Quanto que é o módulo do R'? É o raio. Então quanto que é o módulo de R menos R'? É o próprio raio. Certo? Tudo bem?
Caso você queira calcular, como é que acha o módulo de um vetor mesmo? Quadrado da primeira coordenada, quadrado da segunda coordenada. Se tiver uma terceira, quadrado da terceira coordenada na raiz. R quadrado cosseno ao quadrado, mais R quadrado seno ao quadrado. Põe R quadrado em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Costuma dar 1. Tudo bem? Meu Deus do céu, não fala isso pra mim não. Não. Isso daqui não existe. E vou dizer mais. Isso daqui, ó, Laura, ó, é falso. Não é verdade. Não é mais ou menos. Quando você calcula a raiz quadrada de um número, você está fazendo a seguinte pergunta. Ó, escolhe o número aí para calcular a raiz. 4. Não, porque eu vou falar que eu vou calcular a raiz de 4, vai ficar ruim na gravação. Pode ser 9? Ou você prefere calcular de 4, Caleb? Não? Calcula... Ó, quando eu pergunto qual é a raiz quadrada de 9, a pergunta é da seguinte forma. Tem um quadrado cuja área é 9. Qual o seu lado? Responde para mim. Ué, não é mais ou menos 3? Não existe lado negativo. Então, a raiz quadrada de um número é um número positivo. Por isso, você não pode fazer isso. Porque, olha só, se eu seguir esse raciocínio, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, se eu seguir esse raciocínio, quanto que daria? Daria menos 3. Certo? Tudo bem? A raiz quadrada de um número é obrigatoriamente um número positivo. Raiz quadrada está se falando em lado. Por isso do nome, quadrada. Tem um quadrado de área 9. Qual é o seu lado? Tudo bem? Da onde vem a confusão do mais ou menos? Porque resolver, ó... Isso daqui é diferente de x igual a raiz quadrada de 9. Tá? Deixa eu colocar aqui as duas diferenças. Ó, vamos fazer o seguinte. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ó, eu vou dar duas explicações porque aquilo ali são duas coisas diferentes. Tá? A primeira, eu vou fazer o seguinte. Vocês concordam que resolver isso aqui é a mesma coisa que resolver isso daqui? Concorda? E resolver isso aqui é a mesma coisa que resolver isso aqui. Certo? Aqui eu tenho uma equação de que grau? 2. Tem quantas soluções? 2. Por isso que vai ser mais ou menos 3. Aqui é uma equação de que grau? 1. Quantas soluções? 1. Só o 3. Certo? Tudo bem? Então, nunca... Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar que vocês não sabem nem a matemática do ensino fundamental? Não. Vão existir problemas que se você esquecer que a raiz quadrada de um número... Hoje mesmo vai aparecer um. Se você se esquecer que a raiz quadrada de um número é um número positivo, você vai chegar num resultado absurdo. O problema é que provavelmente você não vai perceber que esse resultado é absurdo. Tudo bem? Certo? Mas, voltando, módulo de R menos R' ao cubo é igual R ao cubo. Aquela parte ali, todo mundo tranquilo? Foi? Todo mundo feliz? Todo mundo contente? Todo mundo com vontade de ir para o recreio?
Se tivessem chegado na hora, a gente ia na hora certa para o recreio. Comer aquele pão com banana, aquele suco de groselha, lancheira. Você manda lancheira pro seu filho? Não. Não, ainda eles dão uma vez. Ah, tá. Ó. Olha só, gente. Dentro da integral, só está faltando eu mexer em quem? Eu descobri o valor de quem? Só que assim, eu não vou mexer no DL. Por que eu não vou mexer no DL? Porque ele não existe. Eu vou mexer no delta L. Tudo bem? Vou usar dois truques. Tá? Vou usar dois truques. Um que é bem interessante. Vamos fazer aqui, nós estamos na pausa ainda, né? Agora a gente tem que achar a variável de integração. Só dê uma olhada. Como o Gabriel falou assim, eu não vou ter essa sacada. Então, se eu for direto, você também vai ter a impressão que é só uma sacada. Dê uma olhada. Quem que é a única variável que vai aparecer se eu soltar tudo isso ali, dentro da integral? Quem seria a minha variável? Θ. Então, eu tenho que, no lugar do dl, fazer, de alguma forma, aparecer quem? dθ. Certo? Eu tenho que fazer aparecer dθ. E aí eu tenho que novamente lembrar do meu ensino médio. Certo? Dê uma olhada aqui. Ó. Deixa eu ensinar um negocinho para vocês. Eu tenho aqui uma circunferência. Tá? Eu vou atrasar um pouquinho, mas eu acho que é uma explicação legal. Imagine que eu queira calcular esse comprimento aqui. Ó. Quero calcular esse comprimento de arco. Como é que vocês fariam? Faz o seguinte, eu cato um arame, jogo para vocês, me calculam o comprimento do arco. Vocês são engenheiros, vocês têm que bolar uma ideia para calcular na maior precisão possível o comprimento desse arco. Não, sem o... Não. Joguei na mão de vocês, gente. Mas... Não, mas você não pode quebrar, né? Eu dou um negócio, ele diz que você quebra ele, ó, tá aqui. Mas... Aliás, em física se faz isso, tá? Não, porque assim, quando você quer saber do que são feitas duas partículas, você faz uma bater na outra, se arrebentar, e aí você vê o que tem dentro. O colisor de partículas faz isso. Não é uma maneira muito interessante. Imagina, eu quero saber como que tem dentro de dois... Como que é feito o motor do carro. Você põe os carros para bater, arrebenta. Mas uma maneira seria enrola um barbante, marca e estica. Certo? Tudo bem? E aí, só que... Deixa eu perguntar outra coisa. Quanto que tem uma circunferência inteira? Não, quanto tem uma circunferência inteira? De ângulo? De ângulo? 360 graus? Não. Tem quanto você quiser. Não. Uma volta só. Tem quanto você quiser. Porque você escolhe o seu sistema de medida. Historicamente, existem algumas opções porque se escolheu o número 360 graus. Tá? Eu vou passar algumas opções que a gente acredita de por que se escolheu ter 360 graus. A primeira delas é porque você sempre vai precisar trabalhar com subdivisões da circunferência. Certo? E o 360 tem bastante divisores. 360 você divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 12, por 15, por 18, por 20. Você tem muitos divisores. Outro motivo é que... Quantos dias tem um ano? Quantos dias tem um ano? 360. Não, dá 365. Mas joga para 360. Outro motivo é porque os babilônios trabalhavam com um sistema... Nós utilizamos um sistema de base 10.
A gente usa 10 códigos, né? Base 60. Os babilônios utilizavam um sistema de base 60. Esse é um outro motivo. Porém, com o tempo, os físicos passaram a ter um problema, porque assim, ó, e se eu escolhesse que a circunferência tem 100 graus? Teria algum problema? Não. O que aconteceria? Meia volta. Aliás, se eu escolher que a circunferência tem 100 graus, quanto que ia somar os ângulos internos de um triângulo? 50. Certo? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é meia circunferência. Então, assim, e aí os físicos começaram a ter alguns problemas. E aí você precisa de um sistema de medida de arcos que seja independente. É onde vem o sistema que é chamado radiano. Tá? E o radiano ele é definido da seguinte forma, olha só. Eu vou calcular essa distância por essa maneira que vocês falaram. Aqui eu vou ter o ΔS. De acordo? E vou dividir pelo raio. Quando eu fizer essa conta, pegar essa distância e dividir pelo raio, eu vou dar um nome para esse ângulo aqui, ó, Δθ. Portanto, quando vocês falam radiano, radiano na realidade não é nada. Porque se você prestar atenção, é ΔS pelo raio. Qual que é a dimensão disso? É a dimensional. Então, quando vocês falam 2π radiano, o radiano é exclusivamente para você saber que você está falando de arco de circunferência. Mas radiano mesmo, ele é adimensional. Tudo bem? Certo? Tem um outro motivo que eu acho que ele é mais interessante. É assim, isso aqui está tudo perfeito. Vocês lembram de cálculo um pouquinho? Bem pouquinho? Bem pouquinho? Lembram do limite seno de x sobre x? Lembram? A pergunta era essa, ó, limite quando x tende a zero, seno de x sobre x. Quanto que dá esse limite? Ah? Não, não tem que dar. Gente, você realmente não sabe nada de cálculo. Porque assim, ó, olha aqui. Não tem como dar cosseno porque o x está perto de zero. Então não vai aparecer uma função aqui. Quanto que vai dar esse limite? Não, mas em cima também dá zero. Aí volta o problema. Porque à medida que o x vai ficando perto de zero, o seno também vai ficando perto de zero. O x também vai ficando perto de zero. Vai ficando um número muito, muito, muito pequeno, dividido por outro número muito, muito, muito pequeno. Pode. Hã? Mas quanto que vocês aprenderam que dá no cálculo? No cálculo vocês aprenderam que ele é 1. Certo? Estão aprendendo errado. Porque no cálculo também pode dar qualquer coisa. Quer ver? Cata a calculadora aí. Não, vocês estão vendo porque que vocês reprovaram a eletromágica. Não, estou falando sério, não estou fazendo piada não. Pega a calculadora. Vocês viram, eu tenho certeza que vocês viram no cálculo que ele dá 1. Só como vocês não questionam o professor, e até agora ninguém me questionou em nada também, só deixar claro. Questionar, mas como você vai questionar o professor? Mas, seu professor, qual o sentido disso? Ele explica que seno de x dá zero. Então, mas peraí. Mas olha aqui um detalhe, Laura. Mas exatamente, quando eu falo x tendendo a zero, está implícito que eu não posso considerar que o x é zero. Ele chega tão perto que Quanto você quer. Então escolha um aí. Vamos fazer 0,1. Calcula aí para mim. Quanto que é o seno de 0,1?
1,74. Tem mais alguma casa aí? Não, então fala mais umas aí. Não muda a calculadora. 5,3 vezes 10 é menos 3. Tá, agora faz... Bom, então aqui já ficou fácil, né? Se eu fizer seno de x sobre x, vai dar 1,74 sei o quê? Vezes 10 a menos 2, né? Certo? Então 0,01745,3. Tudo bem? Então agora tenta esse, 0,01. Calcula aí para mim. Então se eu dividir vai dar isso. Certo? Pega um número menor ainda. 0,001. Vai dar a mesma coisa, só que 10 a menos 5. E aqui vai dar isso aqui também. Certo? Então quanto que é o limite? Não é 1 que vocês aprenderam no cálculo. Quanto que é o limite? 0,017453. E por que falaram para vocês que é 1? Olha aqui. Larga esse calculador agora. O radiano foi inventado para que aquele limite seja 1. Porque esse limite... Lembra quando eu falei de sistema de unidades? Lembra quando eu falei de sistema de unidades? Com o sistema de unidades eu controlo os valores que eu quero. Então, esse limite é um limite que aparece muito na física. Já que ele aparece muito na física, é interessante que ele sempre dê 1. Então, eu vou tentar pensar em um sistema de unidades. Eu vou pensar em um sistema de unidades para o qual esse limite aqui dê 1. Certo? Traduzindo, eu vou pegar todos os ângulos e vou multiplicar por esse número. Que aí o limite vai dar 1. Você quer ver? Você quer ver? Pega 180 graus e multiplica por esse número. Faz aí, 180, faz 180, gente, 180 vezes. 0,017453, me fala quanto que dá. Dá o pi. É o pi. Certo? Então, o radiano, ele é inventado para que aquele limite dê 1. Certo? Então, o limite não dá 1. O limite foi forçado a dar 1. Eu inventei um sistema de medida de ângulos para o qual que vai forçar aquele limite a dar 1. Certo? Por isso, isso vai ajudar muito a gente agora. Muito, 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 muito. Nesse sistema de unidades, o ângulo é a razão entre o comprimento e o raio. Certo? Nesse sistema de unidades, nesse novo sistema de unidade, o ângulo é a razão entre o comprimento e o raio. Concordo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Podemos voltar para o... Toda essa onda só para trocar o ΔL por R Δθ, né? Ok? Agora a gente já pode resolver a integral. O cara não larga essa porcaria. Não. Porque é o limite quando ele tende a 0. 0,0... vai dar isso também. Vai. É porque 0,5 ou 0,00005.
Vai dar isso, porque é a tendência dele. Se você mudar a sua calculadora, que é o que a Karine, pelo visto, não sabe, para radiano, aí ele vai dar outros valores. Certo? Estão cortando a bateria em si. Não, é que eu tava atrás do infinito. Aí eu achei, ele tá bem escondido entre os bicos, muito variado. É calculador isso daí ou HP? Ah. Então vamos lá. Tudo bem? Fim da pausa, certo, Edgar? Fácil? Eu tô com uma dúvida do exercício, mas depois eu pergunto. Calma aí. Qual exercício? É esse? Não, então já fala agora. Se você anotou ali que tem um raio, por que você já não colocou lá direto que a distância entre a carga teste e a carga ponto seria o raio? Você colocou um ali, por exemplo. Porque o que é ótimo? O que aparece? O que aparece na integral? Não aparece a distância. Aparece o vetor. Aqui na distância, ok. Módulo R ao cubo. Aqui, ok. Só que eu tenho que achar os vetores, né? Tudo bem? E aí o vetor está mudando. Certo? Não peguei esse negócio. O que você queria que fosse, então? Não, na minha cabeça ali você tem um raio. Sim. Qualquer delta aqui que você escolher ali, a distância entre ele e a carga teste vai ser um raio. Perfeito. Igual esse vetor ia ser o quê? Esse vetor é. Porque a lei de Coulomb não interessa só a distância. Tem a direção e o sentido também. Você tem que contabilizar a direção e o sentido. Certo? E aí você está tratando, eu entendi. Aqui você pode até colocar o R ao cubo, porque aqui está módulo. Ali está só a distância. Mas você tem que contabilizar a direção e o sentido, porque a lei de Coulomb, ela não te dá só o módulo da força. Ela te dá a direção e o sentido também. Tudo bem? Então agora, ó, eu vou pegar a nossa equação. Olha lá, ó. Com muito cuidado, ó. Força elétrica sobre a carga teste. Presta atenção no ponto zero, porque agora eu estou colocando força no ponto zero, porque é onde a carga teste está localizada. De acordo? Igual Q sobre 4πε0 lambda. Até aí foi, meu povo? Até aí foi? Vezes. Agora, eu não preciso mais da notação da integral de linha. Vamos prestar atenção por que eu não preciso mais da notação da integral de linha? Porque eu saí da variável de integração BL e entrei em qual variável de integração? Θ. Então agora eu posso ir para a integral simples. É esse o truque que nós vamos fazer sempre. Nós vamos pegar a integral de superfície, nós vamos pegar a integral de volume, integral de linha, e sempre tentar trazer para uma integral simples. E aí então eu olho θ. Só que esse θ tem que ser tal que eu varra tudo isso. Então meu θ vai de quanto a quanto? De 0 a π. Para eu pegar a meia circunferência. Tudo bem? Você não substituiu o número numérico? Não, não foi.